E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre elementos da natureza. De certa forma, nós já comentamos sobre esse assunto quando falamos de clima, a influência do clima no modo de vida das pessoas, a influência que o clima tem na sociedade, diferença de tempo e clima, e também já estudamos a respeito de rios. Hoje nós vamos aprofundar mais esse assunto, tratando de alguns pontos específicos aí dos elementos da natureza, hidrografia, clima, também um pouco sobre relevo e a importância que isso tem para a nossa sociedade. Sobre o clima, nós temos aqui um tópico interessante, clima e correntes marítimas. Primeira coisa, o que são correntes marítimas? Correntes marítimas são características das águas oceânicas e que são transportadas de um local a um outro local. Às vezes tem uma característica de uma água oceânica que tem origem no polo. Então a característica daquela água vai ser de ser uma água mais fria, diferente da água que está na região da linha do Equador, numa área mais central, com mais incidência solar. Logo, a característica dessa água vai ser mais quente e tem a movimentação, deslocamento dessa característica de um local para outro. Um exemplo primordial para a nossa sociedade que nós podemos destacar a respeito disso é o chamado El Niño. El Niño é um fenômeno climático que ocorre, tem a sua incidência na época de final de ano, por isso que recebe esse nome de El Niño. E o El Niño é um superaquecimento da água superficial do Pacífico, em especial na costa oeste do Peru. E esse superaquecimento, esse aquecimento anormal, que tem várias teorias para explicar, inclusive incluindo as correntes marítimas, esse superaquecimento das águas do Pacífico pode provocar uma série de danos ao mundo todo. No Brasil, por exemplo, o El Niño, ele pode provocar seca no Nordeste, uma seca extremamente prolongada no Nordeste, em especial para a área do sertão nordestino, e na região sul, chuvas muito fortes, que foi justamente o que eu coloquei aqui, o conceito do El Niño e as consequências aqui no caso para o Brasil, na região nordeste, na seca prolongada e chuvas fortes na região sul. Continuando esse assunto sobre elementos da natureza, passando essa parte de clima e mudando um pouco aqui para a questão do relevo e vegetação, eu coloquei um tópico interessante que é o seguinte, relação entre a altitude de relevo e vegetação. Será que a vegetação ela pode ser influenciada pela altitude do relevo? Com certeza. À medida que aumenta a altitude, e foi justamente isso que eu coloquei, à medida que aumenta a altitude, diminui a temperatura. Nós já estudamos isso. Fatores que influenciam a temperatura de um determinado lugar, nós temos altitude, latitude, continentalidade, maritimidade. Então, olha só, à medida que aumenta a altitude, diminui a temperatura e a vegetação torna-se adaptada a essas condições climáticas. Ou seja, se tem uma temperatura menor, vai ter uma vegetação que vai ser adaptada a essa temperatura menor. A mesma coisa em relação ao contrário. À medida que diminui essa altitude, eu vou ter uma vegetação adaptada, no caso em questão, diminuindo a altitude, aumenta essa temperatura, né, influenciando a questão da altitude para influência em relação à temperatura. Então vai ter uma vegetação adaptada também a uma baixa altitude, assim como tem uma vegetação que é adaptada a uma alta altitude. No caso da questão da vegetação adaptada a uma alta altitude, essa vegetação ela vai se tornando mais rala, né? Inclusive, em locais bem mais altos, pode ter a neve ali nas regiões mais elevadas. Diferente para as áreas que são mais baixas. Aí eu vou ter uma vegetação normalmente mais fechada, mais adaptada a um clima que vai ser mais quente em relação a áreas mais altas. Então, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que a vegetação ela sofre influência, sim, da altitude e do relevo, ok? Continuando nesse assunto de relevo e agricultura,
Nós temos em nossa sociedade diferentes tipos de solo. Logo, nós temos solos que são mais férteis e solos que são inférteis. Mas é claro que com o avanço da nossa sociedade, nós podemos ter sim, com a tecnologia, inclusive técnicas agrícolas que podem ter plantações em locais que teoricamente seriam mais inférteis. Então nós temos diferentes tipos de solo. Se nós pensarmos no caso no Brasil, nós temos um solo que é extremamente fértil, que é a terra roxa. Terra roxa que fica mais na região ali de São Paulo, Paraná, é um solo extremamente fértil. Nós temos outros que não são férteis, assim como, por exemplo, na área do sertão nordestino, onde existem solos rasos, solos extremamente pedregosos, solos extremamente arenosos e que, consequentemente, têm uma fertilidade bem mais baixa. E é claro que deve ser adaptado, adaptada uma vegetação para diferentes tipos de solo. Então tem essa influência também em relação a relevo e agricultura. E para tanto, existem técnicas de correção do solo, que foi o que eu bem disse. Se, por exemplo, o solo ele não é tão fértil assim, tem a possibilidade de ter uma correção nesse solo para levar uma fertilidade a esse solo. Exemplo, o solo do cerrado é um solo que tem bastante alumínio, o que deixa o ácido, o solo acaba ficando mais ácido e, consequentemente, mais infértil. Existe uma técnica agrícola que é de aplicar calcário no solo do cerrado, uma técnica que é chamada de calagem, que deixa esse solo mais fértil, contém um pouco a acidez do solo aí do cerrado. Então, à medida que avança a sociedade, técnicas de correção do solo também avançam. Outra questão aqui de técnicas agrícolas, para terem um relevo que é mais íngreme, a possibilidade de ter uma plantação, nós temos algumas técnicas como curvas de nível, tem uma outra técnica chamada de terraceamento e que tem a possibilidade de ter plantações em locais mais íngremes. No caso aqui de relevos íngremes, então, e essa técnica que foi mostrada aqui como exemplo, a curva de nível, nas curvas de nível, o relevo ele será nivelado por altitude, diminuindo assim o impacto da chuva sobre o solo e a possibilidade de erosão e possibilitando uma plantação em locais que, teoricamente, pelo fato de ser íngreme, não teria uma plantação adequada. Então tem, por exemplo, as curvas de nível. E aquilo que foi citado sobre o terraceamento? Em locais mais íngremes ainda, até mesmo montanhosos, né? Isso é muito comum, por exemplo, em regiões do sudeste asiático, existe a técnica do terraceamento que nivela também o relevo por altitude em terraços maiores, possibilitando também a plantação. É muito comum o terraceamento numa técnica agrícola, num tipo de plantação chamado de risicultura. Risicultura, que é a plantação de arroz. Então, tem essa relação relevo e agricultura, diferentes tipos de solo, técnicas de correção de solo. E no caso aí, dentre essas técnicas, nós temos as mais conhecidas como a curva de nível e o terraceamento. Agricultura e clima. O clima de um determinado local pode influenciar a agricultura em uma região? Com certeza. Em uma área que é mais frio, não dá, por exemplo, para plantar algo que vai ser adaptado a uma região mais quente. E vice-versa, não dá também para numa área mais quente ter uma plantação de algum produto que teoricamente seria mais para o frio. Então, o clima influencia sim a agricultura de uma determinada região. Por exemplo, o trigo é um tipo de plantação que é adaptada a áreas mais frias, o trigo. Consequentemente, as áreas de maior destaque na plantação de trigo são nas áreas mais distantes da linha do Equador. Diferente, por exemplo, da banana. A banana é adaptada a uma área mais quente.
e tem as maiores plantações de banana em áreas mais próximas à linha do Equador. Então, nós podemos entender que o clima exerce uma forte influência sobre a agricultura de uma determinada região. Mudando também, continuando nos elementos da natureza, mas mudando aí do assunto, nós já falamos sobre clima, falamos sobre a questão do relevo à agricultura, falando um pouco sobre a hidrografia, aprofundando nesse assunto de hidrografia, eu coloquei aqui duas considerações: rios de planalto e rios de planície. Nós sabemos que os rios de planalto são aqueles rios que apresentam ali no seu relevo uma parte mais ondulada. O rio de planalto é um rio que segue um percurso mais ondulado, com mais declives. Esse é o rio de planalto. E por ter essa situação mais ondulada, os rios de planalto são mais favoráveis, à construção de hidrelétricas. Por quê que os rios de planalto são mais favoráveis à construção de hidrelétricas? Porque para que existam as hidrelétricas, é necessário que tenha uma pressão da água para poder movimentar as turbinas daquela hidrelétrica e, consequentemente, gerar energia. Logo, os rios de planalto que possuem esses declives, esse relevo ondulado, acentuado em algumas áreas, possibilita ter uma pressão da água para a formação das hidrelétricas. Por outro lado, os rios de planície são favoráveis para a navegação. Por quê? Porque os rios de planície têm trajetos ali planos, favoráveis à navegação. Ah, professor, mas os rios de planalto não pode ter uma navegação mais radical, né? Quem sabe em trechos mais ondulados que é possível fazer isso, com certeza. Mas os rios de planície que permitem aquela navegação mais tranquila, pelo fato desse rio de planície ser bem favorável, ser bem planinho mesmo para ter a navegação. Esse fenômeno recebe o nome de friagem. Quando acontece essa friagem, é porque a massa polar atlântica, em casos mais raros, conseguiu adentrar a região norte do país, diminuindo a temperatura naquela região. Mas não chega a ser uma diminuição de temperatura considerável, por estar essa região localizada próxima à linha do Equador, sabendo que os raios solares incidem lá com maior força. Então diminui a temperatura, mas não tão expressiva assim. Sobre o assunto relacionado à climatologia, tem algumas dúvidas, como por exemplo, quais são os tipos climáticos existentes no Brasil. Podemos citar aqui para caracterizar o clima da região Nordeste e o clima da região Sul. A região Nordeste ela é dividida em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. A Zona da Mata, devido à proximidade com o litoral, apresenta um clima denominado de tropical litorâneo, onde apresenta chuvas distribuídas principalmente no meio do ano, aproximadamente junho, julho, agosto. A parte relacionada ao sertão nordestino, por exemplo, já tem um clima denominado de clima semiárido, onde apresenta chuvas escassas e temperaturas elevadas durante o ano todo. A região sul, por exemplo, já apresenta a maior parte da região sul, ela é denominada por possuir um clima subtropical, com chuvas bem distribuídas durante o ano todo e uma alta amplitude térmica, ou seja, verões extremamente quentes e no inverno temperaturas bem mais baixas. Outra dúvida é relacionada à massa de ar responsável pela queda das temperaturas nas regiões sul e outras regiões do país. Essa massa é a chamada massa polar atlântica, ou MPA, massa polar atlântica.
A massa polar atlântica ela é responsável por diminuir a temperatura, principalmente na região sul do país, na época do inverno, na época que constitui ali o período junho, julho, e também por abaixar a temperatura em outras regiões, como a região sudeste, a região centro-oeste, podendo inclusive chegar em casos mais raros essa massa polar atlântica na região norte. É isso aí, pessoal.